Bom, hoje nós vamos responder uma pergunta, né? Se é possível você escrever uma história com um protagonista vilão. Na verdade, a pergunta era, que nós achamos na rede social, é: o que vocês acham de histórias em que o protagonista é vilão? Agora, primeira coisa, isso não é muito novo, né? É interessante e tem certos pontos em relação a isso e problemas, nós vamos falar de todos eles aqui. Se a gente for pensar, por exemplo, protagonistas vilões existem desde sempre, mas, por exemplo, você tem histórias famosas como o Silêncio dos Inocentes, que depois virou a minissérie Hannibal, né, em que o protagonista, na verdade, Silêncio dos Inocentes, não a protagonista, que na verdade a protagonista é uma protagonista feminina, mas você tinha um dos personagens principais, era o Hannibal, né, que era um vilão, que depois virou protagonista da própria série dele, né, e você tem séries como Lucifer, séries como Dexter, né. Então Dexter, por exemplo, a história do protagonista. Na verdade, o pai do protagonista percebe que ele tinha problema quando ele era criança, ensina para ele como ele deve ser, o que ele deve sentir, como ele deve se portar, né? E ele termina se tornando um perito criminal, né? Que caça assassinos, que caça molestadores, que caça estupradores, né? Mas ele tem consciência de que, no fundo, ele é um vilão, que ele é um criminoso, tanto que ele coleciona, né, as mostras, né? É típico de pessoas com psicopatia, dos criminosos que ele derrotou ou matou, né? E essa questão do vilão, por exemplo, um outro exemplo nós temos no próprio Star Wars, na segunda trilogia, né, que é a trilogia 1, 2, 3, que a primeira é a 4, 5, 6, ela conta nada mais, nada menos que a história de como o Anakin Skywalker, ou seja, teoricamente uma criança e uma pessoa boa, se tornou o Darth Vader, que é o grande vilão, né, da segunda trilogia, sobre o assunto. E é normal vários livros de não ficção falando sobre sociopatas, psicopatas, né? Tá muito na moda, então você vai ver, até tem piadinha nas redes sociais que mostra lá três livros juntos que eles fazem brincadeira de 3 assassinas, eles fazem brincadeira com as meninas superpoderosas, né? A questão é o seguinte: uma coisa é você fazer uma pesquisa e você fazer apresentar um caso, né, falando da psicopatia da pessoa. Outra coisa é você criar uma história cujo protagonista é um criminoso, um vilão, né, que você está romantizando, e romantizar termina sendo um problema, né? E eu digo isso, na verdade, a questão, se a gente for analisar como literatura, assim, aqui tem até um erro clássico, você fala assim: é possível você fazer uma história que o protagonista seja o vilão? Não. Por quê? Porque o protagonista é o herói, o vilão, ele é o antagonista. Então, no momento que você fala, mas o vilão é o protagonista, quem é o antagonista? O herói? Né? Que estranho. Percebe? Então é assim, qual é a colocação? A colocação é: eu vou escrever uma história em que o protagonista é essencialmente mau, ao contrário dele ser essencialmente bom, que é o caso do herói. Inclusive nós já até falamos disso em outro vídeo, que é como vilões e anti-heróis terminam às vezes sendo mais famosos ou ficando mais famosos do que os heróis em si, né? Porque eles têm mais liberdade, né? O herói é muito certinho, tem muitas regras, né? Inclusive, se a gente for analisar, né, esse ponto do
herói antagonista, vilão antagonista, né? Tem até uma frase famosa que é qual? A história é escrita pelos vencedores, portanto, se você for considerar, os perdedores vão sempre ser os vilões. E esse é um ponto estranho, né? Quer dizer, dá para você escrever uma história que o seu protagonista seja mau? Dá, só que isso vai gerar problemas. Primeiro problema, quando você constrói, qual a diferença do protagonista para o antagonista? Normalmente a história é apresentada do ponto de vista do protagonista. E no momento que você apresenta o ponto de vista do protagonista, você está criando empatia com ele, entendeu? Você está humanizando ele. E no momento que você faz isso com um personagem que é essencialmente mau, você está fazendo isso com um personagem que é mau. Ou seja, para o leitor, né, esse personagem é lógico, ele não é um vilão. No momento que ele não é um vilão, você criou um problema, né? Inclusive, tem um caso, até vi recentemente, né, do ator Danny Trejo, que ele vive fazendo personagens que são vilões, né? Ele tem em contrato, ele sempre coloca em contrato que os personagens dele, quando são vilões, vão ter que ser ou mortos ou presos antes do final da história. Por quê? Porque ele quer dar, né, ele não quer deixar como exemplo para as pessoas que você pode se tornar um herói, um vilão, né, um bandido e se dar bem, né? Um outro exemplo foi do filme do Jeffrey Dahmer, né, feito pela Netflix. Quer dizer, ele era um assassino psicopata, né, e o pai dele, eu até lembro, deu problema. Inclusive, esse foi um assunto que também deu problema, porque o pessoal começou a se vestir como ele para as festas de Halloween. Você vê o impacto que tem de você romantizar esse tipo de coisa, né? E aí o pai dele ia processar, que escreveu com um amigo um livro sobre ele, sobre a psicopatia. Né? Como ele não soube, ninguém perguntou para ele, ele ia processar a Netflix, né, por causa do filme, mas infelizmente ele morreu, né, em 2023, ano passado. O pai reclamou que estavam idolatrando. Exatamente. O próprio pai falou, o que estão fazendo? Ele era um psicopata. Exatamente, porque no momento que você coloca o vilão como protagonista e começa a explicar, você começa a criar empatia com o vilão, né? E com o psicopata, e isso gera um problema, né? O segundo ponto, na verdade, é a questão de quando o vilão não é vilão. Por exemplo, tem muitos filmes famosíssimos, entendeu? Que o protagonista é um ladrão, o protagonista né? Então, por exemplo, 11 Homens e um Segredo. A questão é o seguinte, como é que eles fazem? Primeiro, eles não são maus, eles são só fora da lei, né? Então existe uma diferença entre você ser mau e fora da lei. Claro que tudo fora da lei tem esse aspecto de ser uma pessoa, né, um bandido, né? Só que eles fazem o quê? Eles pegam e mostram eles, né, como pessoas inteligentes, como pessoas amáveis, como pessoas lógicas, como pessoas com problemas. E eles pegam o antagonista e transformam o antagonista, né, eles pintam ele para ele ser feio, para ele ser uma pessoa seca, uma pessoa que merece ser roubada. Então, aquela coisa assim. Aí eles contam a história, né? Por quê? Porque, na verdade, esses personagens, eles não se acham vilões, né? E é o que nos leva ao segundo problema, que é de quando o personagem sabe que ele é o vilão. Eu sou vilão. Quer dizer, ninguém se acha vilão. Quer dizer, você pode pegar as piores pessoas do mundo, entendeu? Eles não vão falar pra você, não, eu sou vilão, eu sou mau, entendeu? Claro, a menos que você esteja falando de psicopatas, que ele tem total noção de que ele é um psicopata, né? Porque ele não tem psicopatismo que a pessoa não sente empatia por ninguém, então ele tá matando uma pessoa achando normal,
né? Então essa pessoa sabe que ela tem um problema, mas para ela não é um problema, né? Mas o ponto do vilão que se acha vilão, que é aquele vilão de opereta, né? Aquele vilão do 007 que dá risada maligna, que conta o plano pro mocinho, né? Que, sabe, quer dizer, ele é caricato, ele funciona só na comédia, né? Ele não vai funcionar, a menos que você dê aquele tom de graça, que, né? Como é que chama aquele do Mini-Me? Do Austin Powers. O vilão do Austin Powers, né? Que ficava lá. Careca, né? Entendeu? Por quê? Porque é esse tipo de vilão, né? E um outro ponto que eu vejo tecnicamente, você para e pensa. O que é um vilão? É uma pessoa desonesta, narcisista, sem remorso, egoísta, manipuladora, né, sem compaixão. Você vai querer uma pessoa dessas com você? Quer dizer, então, porque a gente vê o seguinte, assim, as pessoas se juntam em torno de outras pessoas por 3 motivos, basicamente, né? Respeito, submissão ou medo. Então, se a pessoa é boa, certo? Ela vai ter respeito. Você vai respeitar a pessoa, ela tem qualidade, ela é boa, não sei o quê. Agora, se a pessoa é má, ou é submissão ou medo, ou a chance de você ganhar, ou aprender, ganhar dinheiro, né, para ganância com a pessoa. Então, por exemplo, você pega o Barba Ruiva, quer dizer, a Barba Ruiva juntava seus piratas, eram pessoas sem nenhuma moral, nenhuma ética, né, tanto que seguiam ele, e estavam ali por dinheiro, né? Mas é um perigo, porque ele é um cara que se dá na telha, ele vai lá e mata você, né? Então, você está fazendo o seu acordo com o diabo, né? Se o diabo ir lá e quiser matar você, porque você vai fazer o quê? Então, só que você está falando sempre de inferiores, né? Então, de medo, de submissão. Tanto é que tem aquela piada no Piratas do Caribe, até fazendo uma referência ao Barba Ruiva, em que o Jack Sparrow lá vende a alma dele para ser capitão do Pérola Negra, e muito rápido já se amotinam, porque ele não é vilão, ele é todo bonzinho, né, todo cheio dos coisas, e mandam ele para morrer lá numa ilha deserta. Por quê? Exatamente porque ele não é um vilão, né? Ele é todo cheio dos negócios, ele é todo interesseiro, não sei o quê, mas é aquela questão de você ter os boundaries, né? Você ter o ponto que você não vai além disso, né? E é estranho você... Então, por exemplo, eu mesmo lembro que eu me recordo que eu li um livro de fantasia, inclusive, em que a lógica que vendia o livro era que os personagens todos eram maus. Eu falei, interessante, vou comprar. Só que qual o problema? Então você começa a ver, tipo, o cara desonesto, narcisista, manipulador, egoísta. Quer dizer, porque como é que um matava o outro, entendeu? Como é que um ia embora e se aproveitava? Então, aquela coisa inverossímil. Por quê? Porque não tem lógica, entendeu? Porque 2 caras bons podem se ajudar, porque eles são bons e eles entendem que eles podem se ajudar até o final. 2 caras maus, é evidente, os motivos precisam ser muito fortes, entendeu? Os caras maus não vão se ajudar, entendeu? Vai chegar na hora que o cara fala, melhor eu passar a faca nesse cara e seguir em frente. E aí é um problema, entendeu? Então você termina tendo que evitar essas situações, né? E o seu livro termina ficando forçado, ficando inverossímil. Eu mesmo, eu gosto de colocar, coloco que eu não gosto dessa dualidade, né? O personagem é bonzinho, o personagem é maldoso. Acho que todos nós temos, né, nossos lados bons e maus, né? Nosso lado bom e nosso lado mau. E eu acho que a grande diferença do mocinho para o vilão é que para o vilão o fim justifica o meio, né? Então, e normalmente, quer dizer, o mocinho é aquele cara que
vai se sacrificar para ajudar o outro. O vilão é aquele cara que vai sacrificar os outros para que ele consiga o que ele quer. Então, esse é o ponto, entendeu? E por que você vai ficar com uma pessoa, entendeu, que vai te sacrificar para conseguir o que ele quer? Quer dizer, não tem lógica. Então, esse é o ponto. É impossível? Não. É louvável? Talvez. Entendeu? Só que é bem difícil. É bem complicado você escrever uma história, uma boa história em que o protagonista seja mau, né? Seja o vilão da história. Mas, como eu falei, é possível, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que até tomar cuidado para que isso não tome conta de você, né? Já vi escritores que deixaram livros pela metade porque o livro, quer dizer, atrapalhava a vida deles, né? Você vai estar mexendo com coisas que você fala, é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Você vai ter que se aprofundar em assuntos que você não gosta, você vai ter que mostrar coisas que você não gosta, então você mostrar sociopatias, psicopatias, né? São coisas que não é para todo mundo, né? Então, o que eu digo aqui, a gente coloca cuidado com isso, né? Mas de qualquer maneira, possível né? E como a gente mostrou até pelas séries e pelos filmes que nós falamos, não deixa de ter a sua quantidade de fãs, né? Se você gostou, que na verdade é um assunto bastante complicado, deixa seu like, né? Comenta se você já teve vontade de escrever alguma coisa a respeito de um vilão como protagonista, né? Repassa isso para algum amigo escritor que esteja querendo fazer isso, né? Querendo criar um protagonista mau, né? Nos segue aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Nós estamos sempre postando material novo, vídeo, texto sobre o mercado, sobre dicas, respondendo perguntas, né? E até a próxima.